Joia. Então, boa noite. Sou a Dani, lembre, como o Sérgio falou, eu sou professora de dança, vou também ministrar uma oficina de dança aqui pelo desenvolvimento artístico, mas hoje a gente está com um diferencial, uma palestra sobre a cultura indígena Chavante. Vou contar rapidamente como que eu cheguei até aí. Por 2 anos eu fiquei em Mato Grosso fazendo um trabalho com dança mesmo. E aí, o que aconteceu? A cidade, a maior parte da população é indígena, e eu comecei a trabalhar com eles através da dança, do projeto da dança, e fui conhecendo, fui convivendo, e a partir daí eu comecei a participar das festividades, fui convivendo com os indígenas, e veio a ideia, a princípio até com a Ieser, que está na palestra hoje também, para falar para vocês, de falar sobre a cultura, que eu fui percebendo que somos totalmente leigos sobre os indígenas, né? A história que a gente aprende na escola, o que a gente vê na mídia, falando, não é muito a realidade que eles vivem, tanto da cultura, como a própria festa do Dia do Índio, e como várias coisas, vários rituais, algumas coisas que acontecem que acho que são bem interessantes. Muitas coisas, às vezes, que a gente acha que a gente não dá importância, são coisas sonhadas, eles respeitam muito a cultura. Então é tudo muito, muito mesmo ligado à terra, ligado à natureza, eles têm muito respeito pela cultura deles. E aí eu achei interessante trazer isso cada vez mais, e principalmente por eles que são jovens. Então, eu vou começar com o José Barocílio, que vai falar um pouquinho para a gente, e vocês depois podem ir mandando as perguntas, outras curiosidades também que vocês quiserem, pode enviar para o Sérgio, que depois no finalzinho os meninos vão fazer um diálogo aberto, né, vão respondendo para vocês na medida do possível. O José Barocílio, ele vai se apresentar, mas ele é jovem, passou agora numa faculdade em Mato Grosso do Sul, para letras, e ele vai falar um pouquinho sobre clãs, as funções, né, e as diferenças dos clãs. Ele vai explicar um pouquinho o que é o clã, quais são as funções, as diferenças, como que eles fazem, eles agem. José tá aí? Estou aqui. Dá para me ouvir bem? Dá para ouvir. Pode falar para a gente o que é mais ou menos o clã, que até então eu não entrava na minha cabeça, achava que era gente, que era uma pessoa. E, na verdade, são grupos que eles se separam entre eles mesmos. Então, ele vai explicar um pouquinho aí pra gente. Tá certo. Então, primeiramente, boa noite para vocês e para o pessoal que está nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês para falarmos e debatermos sobre esses temas abordados, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é José Barocílio Seretampó. Sou da etnia Chavante, eu tenho 20 anos e sou acadêmico da UFMS. Eu curso a área de letras e atualmente eu moro aqui em Campinápolis, no estado de Mato Grosso, mas a minha aldeia onde resido se chama Aldeia Aldeona. Fica uns quase 100 quilômetros daqui para lá. E bom, vamos lá. Hoje eu irei falar para vocês um pouco de tudo a respeito do tema abordado e escolhido por mim mesmo. O tema clãs, ou Auen, por exaunir suas funções. Bom, para quem não sabe, desconhece a cultura da etnia Chavante, ou seja, a nossa cultura, os verdadeiros filhos da terra brasileira, e que pensam ou acham que vivemos de qualquer modo, eu irei falar para vocês a respeito da organização social da comunidade Chavante. Uma organização social que consiste em um conjunto de metades que se entrecruzam. Bom, no meio da comunidade Chavante, existe essa divisão de dois grupos, duas metades clânicas, os mais conhecidos e mais considerados por nós chavantes. Ou seja, a nossa sociedade é dividida em duas partes, dois grupos, que são o Poreza Ono e o Oauen mais Tobratató. O Oauen mais Tobratató são dois clãs distintos que se associam formando, assim, uma só metade clânica, que é o Oauen, que significa Rio Grande, e o Poreza Ono, que significa girino,
para quem não sabe, é aquele girino que fica na água. Então, na realidade, existem apenas duas metades clânicas, o Awen e o Uno, ao qual todos os membros da sociedade Chavante devem fazer parte, ou seja, cada um de nós fazemos parte desses clãs. Como, por exemplo, eu pertenço ao clã Oawen. Já os meus colegas, o Aiezer e o Adolfo, eles pertencem ao clã oposto, que é o Coriza Uno. E esses clãs, cada uma delas é caracterizado por um símbolo que se diferenciam uma da outra. E se fosse possível, eu iria mostrar aqui para vocês a imagem de como são feitos esses símbolos. Bom, o mais importante é que cada símbolo é pintado com a tinta de um genipapo nas têmporas do rosto, nessa parte lateral do rosto. Porém, apenas o Tobratató pinta na parte maçã do rosto, bem aqui. E esclarecendo sobre Tobratató, que pode significar têmpora colado ou rosto colado, segundo os mais velhos, na realidade, o símbolo desse Tobratató é apenas pintado no rosto do menino mais corajoso na luta do cerimonial do Oió. E fora disso, não é considerada como um clã. Sempre houve apenas dois clãs, de acordo com os antepassados. E esses símbolos pintados no rosto são mais utilizados e obrigatórios somente quando chega o seu momento mais importante, o cerimonial do Oió, a luta com raiz em punho, ou também podemos chamar de clavas. Esse cerimonial do Oió, qual citei antes, é uma cerimônia pública que ocorre no centro da aldeia, onde os garotos, meninos de 7 a 13 anos de idade participam antes de serem conduzidos à casa do solteiro, o Ro. E essa luta ocorre, evidentemente, entre as oposições, ou entre as metades clânicas, no qual o menino é pintado no rosto com o símbolo da sua respectiva metade. Sendo assim, os Porizaono ficam de um lado e os Oawen, mas Tobratató, ficam juntos do outro lado, e assim disputam, onde cada menino mostra a sua coragem e resistência na luta. Bom, aí vem as perguntas. Como se sabe que sujeito pertencerá ao tal clã? Ou quais as funções desses dois clãs? Para que servem? Então, sabemos que tem duas metades, dois clãs, o Awen e Poriza Uno. Bem, para entender para qual clã o sujeito pertencerá, deve-se entender o ponto mais importante, o casamento. Tudo começa com o casamento. Só assim se pode entender para qual clã o fulano vai pertencer, ou pertence. O casamento chavante funciona da seguinte forma. Primeiro, existe uma regra. Na verdade, não é uma regra, é uma lei chavante, o qual todos nós devemos respeitar e seguir. E nessa regra não se pode casar com uma mulher do mesmo clã. Assim também não se pode casar com um homem do mesmo clã. Ou seja, o casamento chavante ocorre de forma cruzada. Mulheres e homens se entrecruzam. Por exemplo, se uma mulher do clã Oawen, se uma mulher pertence ao clã Oawen, o seu marido tem que ser do clã Porizaono. Da mesma forma, se uma mulher pertence ao clã Porizaono, seu marido será do clã Oawen. Assim, entende-se que o Chavante nos organizamos em duas classes matrimoniais, ou seja, o casamento ocorre em cruzamento entre clãs opostos. E, desse modo, defende-se também que, quando o casal tiver filho, o filho ou filha automaticamente pertencerá ao clã do seu pai. Em outras palavras, será descendente patrilinear. Então, um filho chavante sempre irá puxar a descendência do seu pai, definindo assim o clã que pertence. E tem um ponto importante, que seria uma pergunta também. Para que servem estes clãs?
E quais são as funções, né? Uma pessoa pode ter uma curiosidade. De acordo com os mais velhos e os nossos antepassados, houve a origem desses clãs há muito tempo atrás. E, segundo eles, essas metades clânicas servem como organização da sociedade e tem como sua função a preservação biológica, ou seja, tem como sua função a preservação biológica, ou seja, essa divisão evita uma união conjugal ou um relacionamento entre parentes bem próximos, o qual pode causar o nascimento de uma criança com deficiência, né? Então, resumidamente, esse seria a função destes clãs. E o outro fato, como funcionam? Então, é importante que nós, Chavante, desde pequeno, saibamos para qual clã os nossos pais pertencem. E assim, mesmo criança, já sabemos para qual clã pertencemos. Já ficamos sabendo quais pessoas que temos que considerar como tio paterno, tio materno, tia paterno, tia materno e parentes mais próximos. E outro ponto importante é que nós, Chavantes, não temos determinado fim de consideração na questão de grau de parentesco. Posso dizer que é infinito. Por quê? Por causa dos clãs. Nós nos consideramos de acordo com os clãs. Quando uma pessoa é da família, não é difícil considerar, é fácil. Mas quando é de longe, temos que saber a história da descendência dessa pessoa. E assim considerar como tio do clã oposto, que seria tio materno, ou primo de clã oposto, ou irmão de clã, e assim por diante. E, para concluir, de modo geral, nossos avós dizem que esses dois clãs exigem muito respeito um pelo outro. Nenhum deles pode superar o poder do outro em comandar a sua comunidade. Tudo precisam ser iguais. Sendo assim, não pode haver entre eles mentiras, falsidades, enganos, desconfiança, desrespeito. Esses clãs devem apoiar um ao outro, pois, segundo os nossos antepassados, nada é nada sem o outro. E sem o outro não há equilíbrio. E sem o equilíbrio, tudo se desmorona. E é por isso que, mesmo sendo clãs diferentes, eles sempre vivem juntos. Nós sempre vivemos juntos. Cada um pertencendo a um clã até morrer. E cada um sendo parente do outro até morrer. Bom, minha gente, esse é o fim da explicação, o fim da história. E se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade em perguntar, estarei disposto. Ou melhor, eu e os meus colegas estaremos dispostos para responder. Então, eu acho que pode ter. Alguém perguntou aí se tem alguma punição, José. Pode responder essa rapidinho, para se alguém ficar com. Deve ser com a menina ou com o menino do mesmo clã. Boa noite. Tem alguma punição? Como é a pergunta? Não ouvi direito. Se tem alguma punição, como você disse que não pode, que quando vai haver o casamento, tem que ser de clãs diferentes. E aí a pessoa perguntou se casar com o menino ou a menina do mesmo clã, se vai haver uma punição. Se vocês são punidos. Tem uma parte que, na verdade, seria um castigo. Tem um ritual chamado Segredo dos Homens. E quando uma pessoa se relaciona com uma menina ou uma menina se relaciona com um menino do mesmo clã, eles são castigados nesse ritual importante, Segredo dos Homens. E sofrem. Tem punição, sim. É um castigo. Então, tá. Se alguém tiver dúvida, depois no finalzinho a gente vai falando mais. E outras dúvidas que estejam fora dos temas também não tem problema. Vocês podem ir escrevendo, mandando aí. Depois a gente vai tentando fazer um bate-papo aqui respondendo. Eu acho que a Silvia perguntou o que seriam esses dois grupos, esses dois nomes, que é o Rio Grande e o Girino, que é o Sapo, tá, gente? É como se fosse dois grupos mesmo, duas organizações, né, José? Que é o clã
O Uma Aue organização da sociedade, aham. Que e é o o outro clã. é Forizaiono, que são como se O fossem dois Aue é grupos Forizaon. diferentes, que eles pertencem a dois grupos diferentes, melhor assim para a gente entender. Exato. E, e seguindo, né, que a gente tem uma coerência, pelo menos desses temas, que tem a ver, né, com esses clãs, a gente vai passar agora para o Adolfo, que também é estudante de letras em Brasília, está em Campinápolis agora por causa da pandemia. E ele vai falar sobre o ritual da furação de orelha, né, que eu relaciono que para a gente seria, quando a gente fura a orelha para colocar brinco, os homens principalmente, é por ego, por vaidade, por estilo, porque quer ficar legal para furar a orelha. E os indígenas não é muito bem assim, né? Tem um ritual e tem um porquê que eles furam a orelha, é como se fosse a nossa maioridade, quando ficamos maiores, que podemos, né, já somos adultos, já temos certas responsabilidades, podemos fazer certas coisas. Então é bem relacionado a isso, assim, na cultura não indígena, o que ele vai falar agora sobre a furação de orelha. Adolfo está aí? Boa noite a todos. Meu nome é Adolfo, como a Dani falou, né? E a parte que eu fiquei foi com a parte de falar sobre a furação de orelhas e como isso se dá, né? Como ela muito bem introduziu. Quando a criança nasce, já falando do José e tudo mais, a criança tem que saber a qual grupo ela pertence, ou qual clã ela pertence. Aí tem a questão do clã e tem a questão do grupo, né? Aí, para ter a questão do grupo, a pessoa tem que fazer todo ritual para poder furar a orelha. O que significa furar a orelha? Para nós, chavantes, a gente considera esse ritual muito importante, que seria a passagem do adolescente para a fase adulta. E o que isso significa? No caso, o menino teria que passar por várias questões da cultura. O menino, primeiro, para poder furar a orelha, tem que se isolar de toda a comunidade. Lá tem um ritual, né? Que o menino vai para a casa dos solteiros, que o José falou, que é o Rô, e a partir de lá é o que começa o sistema. Se eu não me engano, quando a gente começa, eu já passei e eu estou vendo que tem alguns parentes aqui, indígenas, principalmente Chavante. Se eu tiver errado, me corrija, por favor, né? Porque a gente é jovem, não sabe muito, né? E é sempre bom contar com isso. Quando a gente vai lá na casa do Rô, a gente passa por muitas questões. Principalmente, a gente tem nossos padrinhos para a gente poder conversar, principalmente para dar conselho, né? É como um casamento, né? Quando a gente tem um casamento na cultura não indígena, tem os padrinhos. Principalmente quando a criança tem um batismo, essas coisas, tem que ter o padrinho e a madrinha, no caso, né? Aí, na nossa questão de quando a gente vai começar essa preparação toda, a gente também tem que ter os padrinhos. Quem são esses padrinhos? Aí, os padrinhos vão depender muito do clã, né? Não, vai depender muito do grupo. Eu sou do grupo Anarola. E os meus dois amigos aqui, ó, que vão apresentar, também são do grupo Anarola. E quem sucede a gente, que os nossos padrinhos, são os Abareú. E assim vai indo. Antes de nós, tiveram outros grupos. Se eu não me engano, no total tem uns 8 grupos. Tem uns 8 grupos no Chavante. Aí, esses vão se apadrinhando um após o outro. E o que acontece quando a menina ou o menino começa a iniciação, né? A pessoa tem que ficar lá isolada, se eu não me engano, uns 3 ou 4 anos. Eu falo por mim, né? O nosso grupo ficou, acho que uns 3 anos isolado, dentro do RO, até passar por todo o processo que tem a questão da finalização da festa lá na aldeia, né? Aí, eu vou dando um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês até de compreender. Quando a criança, depende muito da idade, assim, não é que completa 18 anos. Quando o adolescente tem lá pelas baixas de uns 12, depende muito dos pais também, né? Porque quem manda lá
lá pro Rô, que é a casa solteira, aos pais. Aí, no caso, quem escolhe o grupo para o filho é o pai. Quando eu fui lá para a casa dos adolescentes, eu já tinha mais volta de uns 15 anos já estava bem de idade também. Aí meu pai me mandou para lá. O que acontece nesse processo? Quando a gente fica recluso lá, a gente não pode ter contato, principalmente com as moças, com as mulheres da aldeia. A gente não pode falar com elas. E a gente tem que ser obediente, né? A questão do chavante é isso, obediência no caso, né? Quando os nossos padrinhos iam lá, a gente tinha que ficar calado, escutando eles darem conselho, e lá a gente aprende coisas que são da vida. Eles passam para nós coisas que eles passaram, e assim a gente vai adquirindo experiência. E a gente fica lá um certo tempo. E depois que a gente fica lá um certo tempo, tem toda a festa, tem toda a história que a gente passa lá. Aí, se eu não me engano, a gente começa a dançar, começa a participar das festas, que seria a corrida de tora, as danças. E só para vocês terem uma ideia, quando eu falo que o Chavante é um povo resistente, eu falo deles pegarem das danças das 7 horas da manhã e pararem às 7 horas da noite. Seria o dia inteiro dançando. Aí, quando o jovem entra lá na casa do solteiro, ele aprende a ter resistência, porque os padrinhos ensinam isso, que quando a gente tem que estar lá, a gente tem que ser resistente. Eu falo por mim. Dentro do grupo, tem os líderes, que a gente chama de líderes, né? A gente que fica lá no grupo, a gente teria que obedecer eles, que eles seriam os guardas lá do nosso grupo. Eu sou Raibuni e o José Barucilha é Teber. E o que seriam esses dois? Raibuni, no que diz, é o primeiro que fura a orelha, né? Aí depois ele é o que cuida do grupo. Eu sou um deles. Quando a gente furou a orelha e depois começou a dançar, no outro dia, nossos padrinhos falavam assim, não, você é o que cuida do grupo, você tem que dar exemplo, você tem que ficar o dia inteiro em pé e comer pouco. Você tem que saber o que é isso, você tem que saber o que é resistência. E a partir desse momento, você vai percebendo que ser líder não é fácil, né? Você tem que sempre, a todo tempo, você tem que estar demonstrando exemplo, você tem que ser o exemplo de todo mundo, e ao mesmo tempo você tem que estar cuidando daquele povo que está lá dentro do seu grupo. Essa nossa organização social consiste em pegar desde o mais pequeno, que vai lá no grupo, até o mais grande, e cuidar dele. Aí a gente passa por um processo de bater água. A gente passa mais ou menos um mês aí, praticamente 2 meses lá dentro da água batendo. Isso já para poder furar a orelha, né? Apesar de a pessoa tem que passar um tempo e tal, tem todo o processo para poder furar a orelha. Aí tem essa época que a gente vai no Rio, né? Tem todo o processo lá. Depois que a gente fica no Rio, a gente fica uns meses, que eu falei. E quando isso acontece, como eu falei de resistência, a gente ficava de manhã até de tarde batendo na água. Aí você tem todo o movimento para você fazer. O que esse movimento incita? Vou mostrar o meu braço aqui só para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver meus braços? A gente meio que batia água e a água subia para cima. Aí, o dia todo a gente trabalhava nisso. O que seria isso? Seria a força dos braços. A gente trabalhava a força dos braços o dia todo. Isso em um mês. E depois, no que diz isso, a gente leva isso para a vida toda. E depois que a gente passa por todo esse processo, eu, como já tinha furado a orelha, eu tinha que passar todo o que o grupo passava. Mesmo que eu já tinha furado minha orelha, eu tinha que passar tudo com eles. Porque era questão de companhia e questão de liderança também, né? E para furar a orelha, vem um ancião, né? Vai um ancião buscar a gente todo dia, lá no Rio, e leva a gente lá para o centro da aldeia, e da aldeia a gente se reparte, cada um vai para sua casa. E de lá, quando cada um vai para sua casa, cada um volta lá para o Rio. E continua. E assim sucessivamente, até eles escolherem um dia em que a gente vai furar a orelha. Quando eles acham que a gente está apto para furar a orelha e virar o adulto, a gente vai lá, eles vão lá e então avisam, amanhã vocês vão furar a orelha.
Aí vocês vão ter que passar a noite inteira furando a orelha, para a orelha de vocês amolecer, né? Que a gente fica batendo água, e quando a gente fica batendo água, a água sobe no pescoço e a orelha vai ficando mais, como eu diria, como se fosse uma anestesia, né? Aí a orelha não sentiria dor, no caso, a gente não sentiria dor. Essa é a intenção de ficar batendo na água, até o dia da furação da orelha. E quando a gente vai lá para nossas casas, cada um em círculo da aldeia, assim, cada um senta na sua casa e tem um furador de orelha. O furador de orelha fica no centro. E o furador de orelha na nossa cultura, ele não é qualquer um. Não é qualquer um que fura a orelha dos adolescentes. Tem todo o processo para escolher um que vai poder furar a orelha daquele grupo. E uma dica, né? Quem fura a orelha é do clã ou Auém. Por exemplo, não fura. Pelo menos aqui na minha região. Só o Auém. Aí, quando deu no dia, avisaram a gente teve que passar a noite inteira e a gente trabalhou. Aí, quando os jovens ficam lá, cada um em sua casa, o furador de orelha vai de casa em casa e vai furando a orelha de cada um. E o que ele usa para poder furar a orelha? Eu busquei informação, porque eu até mesmo não sabia com o que eles usavam, né? Para ser mais específico, o meu cunhado, ele foi um antigo furador de orelha. Aí eu perguntei, como é que você... Eu perguntei para o José, na verdade, que é o pai do José, aí eu perguntei para ele com o que ele tinha furado naquela época. Aí ele falou que ele usou um osso de uma onça parda, que é um osso bem resistente, né? Eles afiam aquele osso lá, para poder entrar bem de finico na orelha e tirar. E a gente não sente dor quando tá furando, a gente não sente, passa tão despercebida e ele coloca o brinquinho e sai, e a gente nem vê. E quando isso acontece, depois que ele termina todo o processo de furar a orelha dos meninos, tem a questão de voltar lá para o rio, para eles verificarem se ficou certo a furação da orelha. E imagina já furar a orelha e ter que doer, né? E quando volta lá para o rio, eles veem se a orelha foi furada corretamente. Se furou, bom, mas se não furou, vai ter que furar de novo para poder acertar os dois lados, né? Porque os dois têm que ficar igualados, alinhados, no caso. E quando acontece isso, a gente volta ao normal e depois termina por aí. Aí depois tem todo outro processo até a gente fazer, como eu falaria, seria a finalização da festa, no caso, né? Tem todo o processo. Aí, no que diz respeito da furação da orelha, é quando um adolescente passa da adolescente, no caso da fase da adolescência, para uma fase adulta. Aí ele já tem a total liberdade, lá na aldeia já tem um total apoio do povo que está lá, né, dos mais velhos, no caso. Aí ele já tem a voz lá na comunidade. Porque quando o cara não furou a orelha, ele é considerado como se fosse uma criança, no caso, né? Ele tem que passar por todo o processo para poder ganhar respeito. Enquanto ele não fura a orelha, ele tem que obedecer os mais velhos. Na nossa sociedade, na nossa organização social lá na aldeia, pelo menos a gente que é mais novo, a gente tem que escutar quem é mais velho, porque são aqueles que detêm a sabedoria, no caso, né? A gente só cabe aprender a cada dia. Como eu falei, todo indígena chavante tem que passar por essa questão de furação de orelha, porque é um marco tradicional que a gente tem, né? Se você vê uma pessoa com a orelha furada e usa um brinco, que a gente usa um brinco de pauzinho, né? É pequeno, cada um faz o seu. Aí, o brinco a gente não usa à toa também, tem todo o seu significado, mas o que significa usar o brinco na orelha? Quando a gente fica lá na reclusão, os nossos padrinhos falavam assim, vocês têm que usar e se cuidar, porque vocês vão sonhar com os cantos que posteriormente vocês vão ser os padrinhos. E posteriormente vocês vão ter que fazer as mesmas coisas que a gente fez para vocês. Vocês vão ter que ter a sabedoria que a gente passou para vocês, no caso. Vocês têm que ter o canto, tem que ter todo o processo. Porque
cuida de tudo, principalmente das músicas, principalmente do trabalho que fica, eu falaria assim, na roça, né? Na roça, um pouquinho mais longe, são os padrinhos. Eles cuidam de tudo e a gente só tem que aprender. Aí, nisso, vai passando de ano em ano e vai passando de grupo em grupo. Aqui na minha aldeia, no caso, principalmente, a gente é da mesma aldeia, eu e o José, a gente é do mesmo grupo, a gente fez festa na mesma aldeia, o Aese, que vai ser o próximo a falar, também fez festa na mesma aldeia, a gente se conhece muito bem, e agora, engraçado, né, a gente terminou de fazer a festa em 2016, se não me engano, não foi, Aese? 2016. Aí, ano passado, outro grupo começou, aí outro grupo, e assim sucessivamente vai indo. Tem a questão da finalização do grupo, que a gente costuma chamar de Saúde, que é a Corrida da Morte. Aí, quando a gente finaliza a festa, tem toda essa recepção, né, da Corrida do Saúde, que o jovem tem que provar que ele é puro, porque enquanto ele for adolescente, ele não pode ter contato com a menina. É como se ele fosse ele tem que conhecer a vida depois de furar a orelha, no caso. E com tudo isso, é tão interessante pensar nisso, porque a nossa organização não é uma coisa que a gente faz desde sempre, né? As aldeias juntam, a festa aumenta, as pessoas ficam lá, principalmente na época de pandemia em que a gente está, em que a gente se encontra, muitas festas pararam, muita coisa parou por aqui, isso abalou bastante a nossa aldeia. Eu acho que não só aqui, como em todas as regiões que estão por aí, a nossa terra indígena. Oi? E a gente sente saudade de fazer isso, porque é uma coisa que a gente costuma fazer constantemente. E ficar parado por causa dessa pandemia, que não pode ter aglomeração, principalmente na aldeia. E é complicado, eu sei que é complicado, porque a gente que é chavante, a gente gosta de viver aglomerado, a gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar, e principalmente festejar, né? Final de semana sempre tem aquela corrida de tora para a gente poder descontrair e receber o conselho. Adolfo, acho que o seu microfone está mutado, a gente não escutou o finalzinho. Mas vocês conseguiram escutar o resto que eu falei? Sim, só agora, só no finalzinho. Tá, eu falei que agora, nessa pandemia, né, é muito complicado a gente fazer essas questões das festas e tudo mais na aldeia, porque a gente é um povo que gosta de aglomerar, principalmente na dança e tudo mais, porque o nosso povo é um povo muito grande, para falar a verdade. A gente sente saudade disso. Aqui, o que eu falei é o que eu vivi e é o que eu sei. Se, como eu falei no começo, se eu tiver errado, um chamante que está aí, que eu sei que tem um me olhando, que é o Nilo, né? Ele parece ser bastante conhecedor, pode me corrigir. Estou à vontade com isso. E é isso, gente. Muito bem, Adolfo. Dani, o seu mic também está mutado, se você quiser abrir ele. Dani, você estava falando, a gente não estava te ouvindo. Você quer abrir seu microfone para falar, para dar sequência? Que horas que vai acabar? Abrigo, a gente está prevendo mais ou menos 1h e 15 de chamada. Adolfo, teve algumas questões ali. Silvia também levantou a mão. Silvia, quer fazer alguma pergunta específica para os meninos?
Perfeito, Silvia. Agora eu vi ali que foi sem querer. Adolfo, teve algumas questões aqui, acho que a Dani não está conseguindo abrir o microfone dela, não sei o que aconteceu, mas vamos ler algumas aqui, ó. O que os padrinhos de classes e de idade ensinam aos meninos? Uma das coisas que eu mais reparei é que eles ensinam a obediência aos mais velhos, e principalmente a respeitar o próximo, né? E a proteger a quem é mais novo. Quando a gente ficava no rol, a gente tinha aquela casinha que era pequena e a gente sempre dormia lá. Aí a gente começava dos mais velhos e os pequenininhos no meio. Os pequenininhos no meio, porque era o mais indefeso. Como a gente era mais grande, a gente tinha mais poder de força, né? Se algo acontecesse alguma coisa, a gente tinha como proteger eles. E a questão dos cantos. Eles sempre falavam para nós, vocês vão ter que fazer isso quando vocês virarem os da riva. Os da riva quer dizer que os que já furaram as orelhas. No caso, contudo, o que eles passam para a gente é o respeito para ter com os mais velhos, principalmente com o próximo. Perfeito. Também teve mais algumas questões aqui. Para vocês jovens, como é a relação com seus ritos culturais e da sociedade envolvente? Exemplo, como vocês estão resistindo às influências das ideologias, principalmente as religiosas, que têm invadido seus territórios físicos e simbólicos? É uma pergunta bem interessante. Desde 1500, como o pessoal costuma falar, e até eu já decorei, né? Desde 1500, o nosso povo luta, né, para poder existir e resistir ao mesmo tempo. Porque essa questão de religião é muito presente na aldeia, e a gente não pode negar isso. E o que eu vejo na aldeia, acontece muito essa questão, né? A gente consegue conciliar os dois, a gente consegue levar o lado da religião e o lado da nossa cultura sem interferência. Apesar que o histórico de religião na aldeia não é das melhores, né? Mas hoje em dia, a gente consegue conciliar eu diria, essas duas coisas, né, que tem lá na aldeia. O povo não deixou de perder a cultura, não deixou de perder a dança por causa da religião. A gente consegue conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos lá na minha aldeia. E eu acredito que em outras aldeias o pessoal costuma fazer a mesma coisa, né? Perfeito, perfeito. Eu tinha esquecido de falar o nome de quem tinha perguntado. Então, a primeira pergunta foi do Oscar, essa foi da Delmassi. A Silvia também fez um comentário aqui, uma questão, que o que ele está relatando é uma cultura de respeito e hierarquia que deveria ter sido incutida no povo brasileiro. Uma grande pena que a cultura dos donos da terra não prevaleceu. Também concordo com a Silvia. Vamos lá. A Rosane aqui está perguntando, gostaria de saber qual o significado da cerimônia em que o índio carrega uma índia no colo por várias horas correndo. Você saberia contar um pouquinho para a gente, Adolfo? E eu que pergunto para essa cultura do povo Chavante, porque eu não me recordo de nenhum ritual que envolva um homem carregando a mulher no braço por um tempo. É do povo Pataxó. Do povo Pataxó. Do povo Pataxó, o ritual do casamento deles, onde ele carrega braço, significando assim, o peso da responsabilidade com a esposa que ele está casando. O Chavante, quando casa, ele carrega a bactéria cheia de caça. Isso, cheia de caça. Eu estava lendo, eu até vi um vídeo do cara falando sobre a questão do casamento Pataxó, né, que ele tem que carregar a mulher porque é o peso da responsabilidade. E, se eu não me engano, ele também tem que carregar, eu acho que uma tora ou uma coisa pesada, até onde aguentar, né? E a questão do casamento Chavante tem essa questão também, né? O homem vai à caça para poder oficializar o casamento, como diria, né? Para poder pedir o casamento, os pais do noivo, tanto da noiva, tem que fazer um bolo de arroz, como a gente costuma falar lá na aldeia, um bolo de arroz. Aí tal, eles vão lá na casa da pretendente ou do pretendente, depende dos pais. Aí tem toda a conversa que envolve, né?
Aí depois que eles oficializam o casamento dos filhos, ele já fala, vamos sair em busca da caça. E quando isso acontece, o noivo volta com a caça, e com um baquetezão grande, que é feito lá na floresta, né, o pessoal vai lá e coloca a caça para ele. Ele tem que carregar até a casa da moça. E é muito interessante, porque é um peso muito grande que ele tem que carregar. Muito bem, Adolfo, muito bem, muito interessante esse compartilhar de conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui que é da Kalila, e daí a gente acho que vai começar a falar com a Yezer logo na sequência, mas acho que dá para responder mais essa, e daí as outras a gente responde mais para o finalzinho. Ó, interessante conhecer a verdadeira, a Kalila, né, ela comenta, interessante conhecer a verdadeira cultura indígena. A sociedade é pautada no respeito, na organização e no foco. Furar a orelha, a questão do casamento entre clãs, o respeito aos anciões, está relacionado à religião? Então, acho que a questão dela é mais se vocês seguem alguma religião, como que é essa questão para vocês com a religiosidade? Como sabemos, aqui no Brasil existem várias outras religiões, né? Mas na minha região, o que predomina é a evangélica. É a evangélica que predomina mais. Pelo menos lá na minha região, porque o pessoal foi assim desde o começo, né? O pessoal está mais acostumado mais com essa religião, e o que predomina a religião aqui pelo menos lá na minha área, na minha terra indígena, é a evangélica, e nem mais nenhuma outra, porque em outras terras indígenas, eu falo que tem católica também, que eu saiba, né? Tem a evangélica e tem a católica. São as duas religiões que mais predominam entre os chavantes. Muito bem, Adolfo, muito obrigado. A Dani, ela ainda está tentando voltar aqui, gente, ela está tendo um probleminha com o celular dela, mas a Yezer está aí, né, a Yezer, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a urbanização e a transição da aldeia da cidade para o mundo. Tudo bem, Yezer? Boa noite, e aí, tudo bem? Tudo legal. A palavra é sua, conta um pouquinho aí pra gente. Tá dando para ouvir e escutar direitinho aí? Estamos ouvindo bem, sim, pode dar sequência. Que bom. Então, meu nome é Aiezer Pedrinho, eu moro em BH hoje, em Minas, trabalhando. Então, vamos dar um segmento sobre o debate, né, o diálogo. Eu vou falar sobre a urbanização e transição da aldeia para a cidade, né, que enfim, a maioria dos indígenas, já há algum tempo atrás, já começaram a fazer, em busca, resumido assim, sendo direto, em busca de melhoria de vida, né, cara, em questão da saúde, em questão de estudos, né, porque a gente, assim, falando um pouco como a cultura funciona, todo mundo imagina como que os indígenas vivem na aldeia, né. A grande pergunta que eu ouço todos os dias é a imaginação de deitar na rede, ficar lá olhando para o tempo. Eu acho que essa questão é totalmente criada sobre a ideologia que são passadas. Então, como eu falei, como os meninos falaram, né? Tem a festividade, tem todo o ritual, então a gente vive dentro de um miolo. E essa transição da cidade para a aldeia, da aldeia para a cidade no caso, não é questão de fugir da cultura ou deixar a cultura, mas sim de buscar melhoria para nossas vidas, né? Porque a gente vê, nós indígenas, a gente enxerga assim, que a vida da gente não vai para frente. A gente tem uma vida, para quem vive hoje na aldeia, a vida é só lá. Então, a gente tem pouca educação, tem pouca saúde. Hoje a gente tem acesso à saúde excelente, mas a busca que a gente sai, quando a gente vai, busca de oportunidade, de estudar, de ter uma casa, de comprar as coisas, de trabalho, e a maioria das coisas que ocorrem fazer essa transição é busca de melhorias de vida, resumindo, né? Assim como eu vim, meu pai nos levou para a cidade, nos deu casa, deu roupa para a gente poder trabalhar, não, estudar e tudo. E
é disso, na verdade, essa transição todo indígena busca. Então, é para isso que a gente saiu para o mundo, assim como saiu, assim como meu tio, o Adolfo, o José, estamos saindo. Então, são buscas de melhorias de vida, são buscas de oportunidades que algumas pessoas acabam criando e a gente acaba aproveitando, ou a gente cria a nossa própria oportunidade, né? Então, essa é a transição do indígena para a cidade. E outra questão também, porque, assim como a Dani conhece, o Adolfo, o José Barocílio conhece a forma da vida da gente, hoje tem tudo, tem escola com internet dentro das aldeias, realmente, tem saúde, tem postos de saúde dentro das aldeias, mas em relação a mudar para a cidade, é mais por questão da educação, por educação, porque tem escolas estaduais e municipais dentro das aldeias, mas não é aquela educação igualitária, não é aquele investimento grande para ter uma educação. Realmente, concordo totalmente que tenha que ter um professor indígena falando do conhecimento dele, como que funciona a vida, não sei o que, na sociedade no indígena, e fazendo a tradução também mas não tem aquela educação igualitária também dentro das escolas indígenas, dentro das aldeias. Então, a pessoa que está lá no ensino médio está na fase do fundamental. Então, é muito desigual. Então, nós, os meninos, a gente acabou indo para a grande cidade, ou viajar, ou estudar, e criando oportunidades para isso, melhorias de vida. E dentro da cidade não é tão diferente também, que a Dani também conhece, a forma de vida dentro da cidade é praticamente igual na aldeia, a única coisa que muda é o local, que é a cidade. Porque é muito evidente a separação da sociedade não indígena e indígena dentro da cidade, aquela inclusão que é exclusão ao mesmo tempo. Então, é muito difícil a gente buscar e criar oportunidades, mas estamos na luta, fazendo o que der para melhorar essas questões que a gente vive, né? Sobre a discriminação, sobre o racismo, sobre tudo. Então, tem todo esse conjunto de fatores negativos e tem positivos, claro, né? A gente não pode negar. Mas a transição, realmente, para hoje, na atualidade, em Chavante, é para a melhoria de vida sobre educação e saúde, principalmente educação, né? Gente, desculpa, voltei. Oba, que bom, Dani, deu certo. A gente estava aproveitando os meninos. Fiquei entrando, saindo, não consegui ativar meu microfone de novo. Então, muito bem. Eu perdi a palestra, né? Perdeu um pedaço, mas você ainda pode colaborar, Dani. Vamos lá, olha só. Que tal você aproveitar um pouquinho agora e contar também um pouco sobre o seu projeto? Como foi que você teve acesso à cultura Chavante? Como que você chegou até eles? E a sua ligação da dança com a cultura Chavante? Como que funciona? Explica um pouquinho pra gente também. Então, como eu disse no início, acho que eu falei mais na live no dia que a gente fez, eu fui para Mato Grosso para trabalhar com um projeto de dança através da secretária de Educação, da Marilene. E aí eu criei, né, na verdade, eu consegui um grupo de indígenas, só de homens. De todos eles, quem tá aí é o Aese, que fazia dança comigo, e foi com a família que eu mais convivi, mais envolvi. O Adolfo chegou a fazer, mas ele fez mais assim, quando a gente começou a fazer umas aulas particulares fora do projeto, de dança de salão, de forró, o Adolfo, que está aí na palestra, também fez. O José foi o único dentre os 3 que não participou do grupo de dança. Através disso, eu comecei a ficar curiosa, porque eu também era tão leiga, né, quanto assim, a maioria das pessoas, que eu nunca tinha convivido com indígena, nunca tinha visto indígena na vida, e a partir do grupo mesmo de dança que eu comecei a ver algumas diferenças, até
dessa questão que o José falou, de clãs, ser de clãs diferentes, e aí eu tentava que fosse um grupo normal, eu via que não era um grupo normal, que eles tinham uma certa rivalidade às vezes, né, que tem essa diferença também. O José até me explicou que não é para esse fim, essas diferenças, né, essas organizações assim, dos clãs, mas eu enxergava um pouco disso. E quem me explicava mais, assim, a princípio, era o Adolfo, que ele ia me falando como conduzir, até por eu ser mulher também, né, que na cultura deles a mulher ainda é submissa, e ali eu estava meio como uma líder, mas no caso da dança, dando aula para eles. Resumindo, nessa convivência a gente criou esse grupo, aí através das aulas particulares o Aézio foi o que mais conviveu comigo, e através da família dele eu pude participar da festividade do Dia do Índio na aldeia Campinas, e aí que eu comecei realmente a entender o que era o que nessas questões que eles falam de sonho, de sonhar, e aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que a gente vê ou aprende na escola, no livro, ou até mesmo que a gente vê na mídia, não é nada do que eles vivem, não é a realidade deles. O Adolfo falou de sonhar o canto, aí algum dos meninos podem me responder, né, ou me corrigir se eu estiver errado, que eles falam que porque a gente, tipo, caracteriza o índio, né, eles colocam cocá, os chavantes não usam cocá, eu vi alguém perguntando aí, a pintura deles também é diferente, isso varia de etnia para etnia, e, por exemplo, o canto, aquela roda que eles fazem canto, o canto é sonhado, não é isso, gente, que vocês falam, que o canto é sonhado para vocês fazerem aquela roda? Alguém responde aí? Qual foi a pergunta? Eu posso responder aqui. Que eu fui falando, ô José, nem sei se as pessoas estão me ouvindo, que todo mundo ficou calado. Estamos. É eu, Sander. Que o canto que vocês fazem na festa do Dia do Índio, aquela roda que vocês cantam, o canto é sonhado, não é isso? É eu. Sim. Sim, na verdade é que... Dani. Pode falar, Zander. Boa noite, qualquer coisa aqui, boa noite, tudo bem com vocês? Eu queria dar boa noite para todo mundo aqui, assim que tá ouvindo aqui, em Campinapo tá chovendo muito, tá frio, e eu tô debaixo do cobertor primeiramente. Beleza, Zander. Então, eu tô na live do meu irmão, eu sei. Então é o seguinte, cara, essa questão que a gente está falando aqui, da festa que está por vendo, é uma tradição bem religiosa. Assim, meu irmão talvez tenha entendido, porque é uma tradição bem religiosa mesmo, é a nossa crença, é a nossa cultura. Mas provavelmente você deve entender um pouco quando assim você for para a aldeia. Mas eu convido o meu primo José Bacilo a explicar melhor. Ok? Ok. A pergunta era a respeito do canto, não é? José, só para as pessoas entenderem, eu quero relacionar, na verdade, que quando a gente aprende na escola, na verdade, sim, até hoje é assim, né? É até muita ironia que vocês são indígenas, e eu acho que em Campinápolis acontece dessa forma ainda. Quando comemora-se o Dia do Índio, aí vão todas as crianças, se vestem de índio, se pintam de índio, colocam o cocá e faz né? Esse som que todo mundo acha que essa é a festa do Dia do Índio. Então, eu quero relacionar com o que a gente realmente pensa e desconhece, que quando vocês fazem esse som, que não é um som qualquer, é sonhado esse canto, né? Sim, sim. Cada canto é sonhado. Tudo que a gente sonha depende do pedacinho de pau que a gente usa. Tipo, esse pedacinho de pau que eu uso na orelha, cada uma delas tem sua especialidade diferenciada. Tem uma que serve para sonhar somente os nomes, tem uma que serve somente para sonhar os cantos, tem uma que serve somente para ter previsão de alguma coisa que vai acontecer. Então, os pedacinhos de pau
os que usam mais são os padrinhos. Então, todos os cantos que a gente canta não é o mesmo. Cada ano tem um novo canto. Então, sim, eu afirmo que tudo que a gente faz é sonhado. É exatamente isso. E aí, concluindo, né, o que o Sérgio falou, então eu fui chegando, fui ficando mais próxima dos indígenas, que é difícil ganhar a confiança deles. E através disso, das festividades, da própria convivência mesmo na cidade. E os três, os meninos, né, e a família do Aézio foi que eu mais convivi mesmo. Foi que eu fui meio aberta mesmo a conhecer a cultura deles. E aí eu pude entender que por que essa luta deles, não só pelo território, e é uma luta de resgate cultural mesmo, porque eles são jovens, então tem coisas que eles buscam, né? Eles são indígenas que cresceram na cidade, então tem coisas que eles buscam com os mais velhos nas aldeias, com cacique, ancião, e eu comecei a entender e pensei que as pessoas tinham que escutar, tinham que ouvir isso deles, dos próprios indígenas. É diferente eu falo da minha experiência, da minha vivência. Mas eles contam da própria realidade deles, do que eles vivem. E acho que só assim a gente fazendo isso, dessa forma, trazendo os próprios indígenas para contar a cultura deles, a história deles, que as pessoas podem começar a entender um pouquinho, porque também é diferente quando a gente só ouve e quando a gente participa e vive a realidade. Eu posso falar que eu vivi um pouquinho porque eu fiquei em Campinápolis 2 anos, e eu consegui viver e conviver com eles dentro da cidade e ter um pouquinho da vivência na aldeia, que eram as festividades que eu tinha autorização para participar, que eu ia com os meninos, autorização do cacique, então eu acho que tem é muito equivocado ainda a história do indígena, do jeito que chega até nós não indígenas. E ainda há muito preconceito, não só preconceito racial, de cor, né? Preconceito com eles mesmo, de não conhecer eles, de não conhecer a história deles, de achar que eles são pessoas ruins. Pessoas ruins existem para todos os lados, no mundo inteiro. Mas eu acho que a gente não dá essa abertura de conhecer, tem um pouco da própria cultura deles também, um pouco de resistência, mas foi isso, e foi assim, e agora eu quero engrenar, e a gente está com um projeto um pouco maior. Eu vi o Humberto entrando, não sei se ele está aí ainda, que é meu amigo dos Estados Unidos, a própria Silvia, que eu conheci através do desenvolvimento cultural, e esse é só o primeiro passo do nosso projeto, né, mostrar a cultura deles, mas a gente precisa ir muito além. E eles precisam da nossa ajuda, no caso não é quando as pessoas falam só dar dinheiro, só dar alimento, eles precisam da nossa ajuda para resgatar aquilo que já é deles, que é a terra, né? Eles foram expulsos da terra e agora é como se eles pedissem permissão para voltar para uma terra que pertence a eles. Então isso é estranho. E aí, se alguém está de fora e consegue perceber isso, que é o que todo mundo deveria fazer, a Humberto está aí. E aí é esse resgate que a gente vai tentar fazer, que eu tive vontade de fazer a partir do momento que eu comecei a conviver com eles e comecei a conhecer a cultura deles. E aí eu quero continuar, né? Então a minha dança, a minha arte serviu, eu acho que um pouquinho para transformar vidas de ambas as partes, tanto a deles como a minha, de uma certa forma, de poder enxergar como realmente é a cultura deles, como realmente eles vivem, do que eles realmente necessitam, que eles precisam buscar cada vez mais isso que eles estão buscando. No caso do Adolfo e o Barocelo já estão estudando, são jovens indígenas que já conseguiram ingressar numa faculdade, ainda precisa fazer muito ainda. E o Aiezer, que como eu perdi, eu não sei se ele falou que ele está aqui em BH, e é por essa busca mesmo, né, de melhoria de vida, de oportunidade, e de mostrar que eles podem, que eles são seres humanos, que eles têm a mesma capacidade, e é isso, basicamente isso. Perfeito, Daniel. A Yezer falou sim, ele comentou bastante, ele até tinha uma pergunta aqui, que eu vi bem interessante. A Yezer está por aí ainda? Ele fechou a câmera. Mas, assim,
Tá, E aí, Thaís. então, Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu localizo ela. Que aqui, essa pergunta foi na hora que a Delmaci enviou no momento em que você estava falando, que ela perguntou assim: então você defende um currículo híbrido para a educação indígena, um para as visões de mundo do povo indígena e outro para o acesso ao desenvolvimento econômico? Qual é a sua visão aí, Yes? cara, para mim, assim, eu acho que educação tem que ser para todos, não tem uma coisa assim ter um pensamento assim, cara, eu vou dar por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha cidade. Existe lá educação para, assim, nas escolas públicas, né, que é toda uma cidade pequena, mas assim, eu acho que a educação tem que ser para todos, não tem aquela meia educação tem que ser, para mim, tem que ser igualitária, tem que ser para todos. A forma que você ensina no norte tem que ensinar no centro-oeste ou no sudeste ou aqui em Minas. E assim, a forma que deveria fazer, na verdade, assim, que todo governo faz, não sei o que, não utiliza, é investir em educação. Para minha visão, eu acho coerente, certo, a forma que eles tentam nos ajudar, os secretários municipais, os governos estaduais, tudo. Mas, assim como as pessoas ainda não conhecem como a vida funciona dentro das aldeias, não sabem como que é a festividade de tudo, que a maioria das vezes a gente tem que parar por meses, ou 1 mês, 2 meses, para fazer um segmento da festividade, e nesse meio tempo tem que parar para o estudo. E hoje em relação a isso, estava ajudando um cara, há alguns anos atrás, a montar um calendário escolar para não poder atrapalhar a educação. Só que não foi aprovado, então não acho coerente. Não estou falando assim, generalizando, mas eu quero dizer assim, a questão também ocorre, que é a questão de comodismo. O indígena chavante acaba se acomodando à forma que são tratados também, entendeu? Dentro da própria aldeia, dentro da cidade, em vários outros lugares. E hoje, pela minha visão, acho que o investimento que deveria fazer na educação igualitária, como na cidade da aldeia. Então, o dinheiro investido na educação são para todos. Porque o meu questionamento, o porquê tem que ser diferente dentro da aldeia? Então, Sérgio, essa é uma questão que eu acho que a gente deveria, né, que o Aécio está falando da educação, eu vejo muito assim, pelo lado porque eles não nascem falando português, eles falam chavante, é a língua deles. E a partir do momento que eles estudam na escola, que é uma escola para não indígenas, que querem fazer essa inclusão, mas não conseguem fazer de forma correta porque não tem professor preparado para isso, para dar uma aula para chavante. Então, como você vai se comunicar com as crianças? Então, os meninos, eles falam muito bem português porque eles são indígenas que cresceram na cidade, então foram escutando, foram aprendendo, correram atrás. Mas a maioria dos alunos, pode-se dizer que não tem isso. Então, acho que é uma coisa que a gente vai tentar fazer com certeza, né, de repente um projeto para poder, principalmente esses indígenas que já falam melhor o português, de dar um suporte nas escolas para os próprios professores. Eles já estavam, já tinham implementado um curso de chavante para os professores, mas é muito difícil aprender, não é assim, de um dia para o outro você vai aprender a falar chavante. E eles mantêm essa língua entre eles, porque entre os próprios chavantes eles só conversam em chavante. Em chavante. Então, é preciso fazer isso, assim, dessa forma, porque senão eles realmente ficam prejudicados, aí fica difícil eles viverem na cidade. E também, um detalhe também, que não existe profissional que está preparado para, por exemplo, dar uma educação. O município utiliza com aqueles que podem, que está no alcance. Não existe um professor formado, hoje vai ter. Raramente tem. Mas são várias aldeias, são várias escolas, e não existe, assim como os professores que trabalham na cidade, que queiram trabalhar dentro das aldeias, eles não estão preparados, mesmo eles estão tendo o curso superior, mas não estão preparados para lidar com os alunos indígenas chavantes,
porque vai aprender a realidade do Chavante, vai aprender a falar, a forma da cultura que tem que aprender, assim como a Dani aprendeu. Então, totalmente um mundo diferente. Não existe profissional. Hoje, para mim, na minha visão, que eu já trabalhei na educação também na aldeia, foi fácil, porque eu sou indígena, convivi muito com não indígena, convivi muito mais tempo na cidade do que na aldeia. Quando eu fiz esse trabalho durante um ano, não tive nenhuma dificuldade. Diferente de um professor que vem da cidade, vai dar aula para dentro da aldeia, não vai estar preparado. E os meninos também, os alunos não vão estar preparados também, porque eles não falam eles só falam Chavante dentro da aldeia. Para isso tem que aprender, tem que fazer tudo e tal. Na minha visão, assim, a forma que eles estão fazendo é correto, mas a educação tem que ser igualitária. Perfeito, Eliezer, muito bom. Dani, acho que tem algumas pessoas aqui que levantaram a mão. A Silvia levantou a mão novamente. Silvia, quer falar alguma coisa? Senão... Acho que não. A Maria Lídia também. Ah, a Silvia apareceu. Tudo bem, Silvia? Teve alguém que eu vi que perguntou umas 2 ou 3 vezes do uso do cocá, mas os Chavantes não usam cocá. Se os meninos quiserem falar sobre isso, as etnias são diferentes, eles não fazem uso de alguns acessórios. Isso, eles até explicaram ali, acho que foi explicado ali no próprio chat, que eles não já foi. Ah, tá. Uhum. Silvia, quer abrir seu microfone, Silvia? Que acho que a Silvia tentou falar, mas a gente não estava escutando, que estava meio que fechado. Agora abriu, Serginho. Agora abriu, Silvia. Boa noite, tudo bom? Eita, Silvia travou seu microfone, está travando. Acho que desconectou o fone, provavelmente, algo assim. Vê se tá ouvindo. Agora sim, tá. Tá, então, eu estava conversando aqui no chat com o Adolfo sobre alguns pontos que eles estão comentando, relatando, e eu acho que acaba, no final, estando tudo interligado em relação a um resgate cultural. Por quê? Uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente o relato da religião católica e evangélica, que são religiões dos brancos, né, catequizados pelos brancos. Aí eu perguntei e ele disse que eles não têm religião, que a religião deles são a ligação direta com a natureza, sendo que a natureza é o próprio Deus, a força do universo. A religião em si, ela acaba levando ao fanatismo, muitas das vezes. E isso daí acaba vinculando as tradições que, por exemplo, o que eles relataram em relação ao canto sonhado. Isso me pareceu, e o Adolfo confirmou, uma coisa espiritual. Isso não é uma coisa natural. Um canto sonhado, isso remete ao espiritual. E em relação à cultura de respeito, hierarquia, assim, a cultura deles, eu estou muito impressionada, porque foi o que a Dani falou. A gente praticamente não conhece nada dos índios. Eu sou uma pessoa que, se a gente sabe, trabalha com negros, e a gente conhece muito, assim, eu conheço muito, eu tive que estudar muitas coisas dos negros em relação às religiões, entendeu? As culturas, mas dos índios mesmo a gente desconhece completamente. Bom, e eles foram forçados, né, donos da terra, obrigados a aceitarem as religiões, as leis, as regras, e agora eles estão tentando ser reintegrados à sociedade. Aí é onde entra a parte que o Eliezer falou. Por que desse preconceito nas escolas? Por que essa diferença?
Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, que deve ser levado muito a sério, deve ser muito discutido. E eu acho que também eles talvez se ocultem um pouco, porque eu acredito que os negros, eles se colocam mais à frente, reivindicando os direitos deles. Então, a minha pergunta principal é: qual o sentimento deles em relação a isso? Eles acham que devem lutar, porque, assim, por exemplo, esses meninos aí, eles são estudados, mas eles devem passar por muitas dificuldades para poder conseguir um ensino. E o que poderia ser feito para poder ser mudado? O que eles acham que poderia ser feito para ser mudado? Gente, quem quiser responder. Adolfo, Perfeito. Aiezer ou José, vocês podem falar o que vocês quiserem Eu em sou relação a isso. vou responder esse aqui. E a senhora, Silva, né? É o seguinte aqui, ó. Eu, Adolfo, como assim, meu irmão? Pois é, Zander iniciou a fala. O Zander é indígena, ele é irmão do Aiezer. Eu queria responder falar, essa questão da senhora Silvia. Senhora Silva, primeiramente, boa noite, viu? Sou irmão do Aés, assim, tanto o Adolfo quanto o José, somos tudo parente. E nós, primeiro, eu queria inicialmente iniciar a minha conversa sobre a questão. É o seguinte, nós crescemos na cidade, a Dani sabe disso, e toda a nossa vida, até nós crescemos, até nós terminamos o ensino médio, nós passamos por tudo isso, preconceito, racismo e discriminação. E o que mais dói não é esse preconceito e tudo mais, mas o que mais dói é a nossa luta. Porque nós temos ONGs, nós temos a FUNAI, e por tudo isso a FUNAI não tem ligado para nós. Pelo ponto de vista do nosso povo, eles não têm entendido a nossa luta. Eu sei que muitos indígenas jovens queriam poder estar estudando, queria poder estar dando aula, como assim qualquer pessoa normal, vamos dizer que é assim branco, entendeu? Então é o seguinte, Zander, acho que fechou o microfone. Oi, eu só quero dar um detalhe em relação ao comentário da Silvia. Boa noite, Silvia. Em relação à religião, em relação à religião dentro da cultura indígena, eu acho, assim, historicamente falando, na verdade, foram agentes indígenas que abriram as portas para os pastores, os padres entrarem para poder. Então, o erro não foi dos católicos nem dos evangélicos, o erro foi o nosso. Então, o erro de muitos anos longos depois, realmente o Adolfo tinha falado que na região onde a gente mora é tudo evangélico. E a região de baixo tem regiões e tudo católico. Mas na minha visão hoje, eu acho muito erro dada o que a religião traz dentro da cultura e acaba tem uma ideologia de seguir aquele padrão bíblico, evangélico, catolicismo, tudo, então acaba estragando a cultura. Então, hoje, para mim, na minha visão, a religião é um ponto crítico que atrapalha a gente manter a própria cultura nossa. Porque tem uma ideologia cristã
e uma ideologia da forma que a gente vive na nossa cultura. Então, para mim, é um erro a gente aceitar, não querendo, né, afastar, mas hoje eu acho um erro uns pastores, os padres, os missionários fazerem um trabalho voluntário, assim, entre aspas, dentro das aldeias, para poder falar sobre Deus, falar sobre isso ou aquilo. Eu, hoje, particularmente falando, eu acho isso uma falta de educação com a cultura indígena. Isso, no modo geral, não só dentro da cultura indígena Chavante. Porque, assim, talvez a gente estaria com mais pé no chão e mais enraizado dentro da cultura, na minha visão, se não fosse a religião, religiosidade, tudo. E questão do outro ponto que você falou que eu achei muito interessante sobre o movimento indígena. Onde está? Cadê o movimento indígena? A gente está hoje, começou muito tempo atrás, né, com os mais velhos, talvez você se lembre do Juruna, Raoni, que hoje já é muito conhecido, mas assim, não tem a gente não tem tanta voz para você, porque a gente é unido e desunido ao mesmo tempo. E hoje eu percebo isso. Hoje eu fiz uma amizade incrível com a Avril, que é uma ativista aqui de Minas, aqui de BH, que a visão dela, a forma que ela vive é completamente muito interessante, a forma que ela faz as lutas, reivindica, não sei o quê, a gente conversa bastante sobre isso. E muitas das vezes, hoje, o erro é muitas das vezes a gente falar tanto entre a gente e não abrir a boca para a sociedade, entendeu? E isso que falta é abrir a boca. Quando eu morava em Campinápolis, não sei se a Raíssa tá, ou a própria Dana, não sei o quê, o Adolfo, todo mundo conhece a nossa realidade, a gente conhece a realidade, mas o que faltava? Realmente, a Dani comentava assim, que não adianta eu fazer tudo sozinho, mas vocês têm que fazer, porque somos nós que estamos passando por isso. Então a gente precisa abrir a voz, precisa se unir por uma causa só, e falta isso. A gente é unido até um certo ponto, mas não tanto, e a gente acaba sendo calado a maioria das vezes por isso, porque é falta de união. E depois que eu cheguei aqui em Minas, que eu fiz amizade com a Árvore, parece que quando eu estava em Campinápolis, a gente conversava bastante, querendo fazer isso, fazer aquilo, divulgar, fazer trabalhos em relação a isso, mas não ia para frente, porque a gente não tinha nenhuma iniciativa. Então, falta mais palestras online, falta mais vídeo falando. Então, é o que falta união, ir para frente, abrir a boca, e é o que falta. Hoje eu percebo isso, que falta isso. Porque a Dani pode ter um monte de muita ideia na cabeça, a própria Raíssa que está ali, boa noite, pode ter muita ideia, a Miriam, tudo, mas não vai para frente. E em questão do racismo também, que o meu irmão acabou falando, que é muito coerente, que é a FUNAI. A FUNAI não colabora com isso, realmente, é questão política, lá dentro, não quero falar de política, mas questão política, que a FUNAI hoje está lá embaixo, não tem aquela força quanto tinha alguns anos atrás, muitos anos atrás, e a gente acabou sendo largado, se virem, que acabou acontecendo isso, na verdade. Então, mas é isso mesmo, eu já tinha comentado isso com a Silvia, que a gente vem conversando bastante, né, Silvia? Por causa do projeto. Então, mas o meu objetivo, eu acho que não exatamente. foi. Eu não sou ativista, eu acho que é eles que têm que criar esse movimento mesmo, porque eles que são os indígenas, né? Então a gente acaba sendo somos os motivadores para que eles ajam e para que eles queiram lutar pelos direitos deles, pelas terras deles. Assim, a gente pode ser uma ponte, pode servir de ponte, né? Ele está falando da velhinha aqui, que eu conheci ela também, mas é um trabalho completamente diferente do que a gente está tentando fazer. A gente está querendo transformar através da arte, que pode chegar a este ponto também, mas acho que existe uma diferença, né, de você lutar pela transformação. Existem vários meios, a política é uma delas, a arte é a outra, e a arte é o caminho que eu vou seguir.
Essa é a minha, é o caminho que eu quero seguir. Agora, as outras coisas para buscar mesmo, isso vai depender deles. A gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma. E aí depende deles mesmo, de criar o movimento deles, dos indígenas. Perfeito, Dani. Mas a gente tem que se colocar nessa posição mesmo de ouvinte, né? E dar esse espaço de escuta para a gente também ter mais consciência e poder também debater mais sobre o assunto. Igual ele falou, falta esse espaço de mais palestras, de maior conscientização, e acho que a gente está aqui para isso também, né? Para realmente aprender e conhecer de fato como é, para exatamente tirar essa visão distorcida que a maior parte da população tem, né? Que já é incumbido na sociedade. Só vamos tentar dar sequência aqui. Teve mais algumas pessoas que levantaram a mão, depois abaixaram. A Delmace está ali na vez. Delmace, se você quiser abrir o microfone, perguntar, pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos e a todos. Então, eu achei extremamente interessante a fala do... eu me esqueço o nome dele, o último agora, que eu fiz a pergunta para ele sobre o currículo, né, da escola, das escolas nas aldeias. Na realidade, é que a minha pesquisa, né, e aí eu sou militante, e aí eu saí do campo da estética, né, e passei para o campo da política, de militar aí a favor de certas identidades. E uma das identidades da qual é meu objeto de pesquisa é exatamente a cultura indígena. Gente, eu fico meio nervosinha assim, sabe, no início de fala, mas depois vai melhorando. Então, eu achei extremamente interessante, porque, assim, às vezes a gente não tem consciência, né, às vezes do ato, assim, dos discursos que a gente, né, vai propagando. E aí eu vi muito nele a ideia, assim, do currículo híbrido nas escolas indígenas, principalmente, né, que é a necessidade que existe, né, e eu defendo isso muito, né, que é o currículo híbrido, o currículo que atenda, né, aí, a visão de mundo de cada cultura, de cada povo, em respeito às suas etnias e suas identidades, e o currículo, né, o currículo da sociedade envolvente, ou seja, o currículo, né, vamos chamar o currículo aí de poder, o que tem mais poder, que vem de uma hierarquia, né, onde essa seleção da cultura, né, que vem se perpetuando e vem se concretizando, não que ela seja concretizada, mas ela tem se constituído como significante de maior representatividade, né, e dentro disso, né, a gente... na nossa pesquisa, e a gente vem trabalhando, assim, um pensamento, né, da existência, né, desse currículo, nas aldeias, nessa modalidade, né, híbrido, porque para se constituir, né, porque se tem, né, hoje, vamos falar assim, não é uma releitura, mas uma tentativa de ressignificar, né, certos significantes, ou seja, o que representa, o que significa a identidade indígena hoje, na nossa sociedade, a gente pode falar, não sei se uma sociedade pós-moderna, né, o que se entende como se entende essa identidade, né, indígena, e qual o papel, né, da educação nesse meio. A gente entende como sendo ele um papel principal, e principalmente da escola, né, porque a gente tem ainda de conceituação, a gente vê na escola e na educação, né, esse horizonte de acesso, né, à existência, à manutenção da vida, a própria existência, e o meio de consumo, que não se pode deixar de ser associado, né, mas a aquisição de certos itens para a garantia de uma vida, vamos chamar, vida digna. Porque foi o que eu vi na fala dele, né, da necessidade que ele defende esse ensino de igualdade para todos, né. A gente vem debatendo, então, no currículo, esse ensino de igualdade, mas essa igualdade é a igualdade do acesso, né. Mas quando a gente entra para o campo lá do conhecimento, onde envolve o currículos, né, e suas, né, que a gente coloca ali, as suas, meio que suas hierarquias, nessas disputas ali, né, de qual cultura, né, ou qual seleção da cultura deve ser representada no mundo da escola, né, e do ensino, e a gente não vai falar aí do ensino, a gente pode pensar aí na educação, quais traços são importantes, né,
quem seleciona, quem coloca, né? Como é que se é construída a identidade indígena nesse meio de educação? Né? Nos últimos 500 anos, a gente, né, que a gente vai colocar o outro menino coloca ali, que eu achei interessantíssimo ele dizer que nós, nos últimos 500 anos, fomos construindo, através de discursos, a identidade indígena, e essa identidade é construída pelo vencedor, tá, gente? Eu estou colocando aqui na visão pós-colonial, tá? É o Aiezer, né? Porque o videozinho, a imagem dele aí tá com o nome de Tereza Moraes, sei lá, mas é Aiezer. Aí acho que é para você responder ou falar alguma coisa aí, Aiezer. Aiezer não tá aí mais? Tá com o nome de Tereza, mas aí é Aiezer. Quando ele fala, parece o nome de uma mulher. Ela não Acho que soube enquanto falar, mas eu ela acho. já apareceu. Oi, e aí, voltei. Cara, assim, na minha visão, assim, eu gosto muito de analisar, fazer uma analogia da vida moderna, na vida contemporânea que a gente está, né? E nessa questão da igualdade, eu não mudo minha ideologia. Eu vou manter essa questão de tentar, de uma certa forma, de conseguir. Eu acabei perdendo um pouco do pedaço do meu... Tá meio bugado na internet. Teve uma falha aqui minha, mas eu vi só o final que ela falou. Mas, eu vou resumir, eu gosto de falar, de dialogar a relação do que acontece na atualidade. Não adianta eu pegar as coisas que acontecem lá, que aconteceram, no fundo, não sei o que, são realmente, hoje acredito que foi dando conhecimento para nós que aconteceu. Mas o que a gente passa hoje é questão da igualdade, questão cultural, questão racial, de região, regionalidade. Eu vou manter essa questão da igualdade, de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, mas não ganhar o acesso. Não estou me referindo a ganhar o acesso. É a gente ter o nosso acesso, a gente criar, o indígena criar o seu próprio acesso às escolas, a hospitais, a segurança, tudo. Não chega, uma pessoa chega e dizer aqui, toma aqui, ó, essa para você, não. Eu acho muita ignorância que quem luta por esses direitos de ter acesso. Não, a gente não tem que ganhar acesso, a gente cria nosso acesso para a sociedade, para aquilo que a gente quer. Então, a minha ideologia é essa, porque eu vivo nisso hoje. Hoje em dia eu vivo dessa forma. Perfeito, Ezer. Teve um comentário que acho que foi o Oscar que comentou também falando sobre a questão da educação escolar. Ele colocou no comentário dele assim: a legislação brasileira assegura aos povos originários uma educação escolar específica, diferenciada, bilíngue e intercultural, que só fica no papel. É preciso descolonizar a educação colonizadora, a educação eurocêntrica. Eu achei muito relevante esse comentário dele. Nossa, também. Totalmente o que acontece, na verdade, né? Muitos anos atrás eu vi um projeto que meu pai estava aí, de questão de educação diferenciada para os indígenas. Qual que seria? Era manter o foco para a educação indígena. Ok, vamos manter o foco, vamos manter aquela educação diferenciada. Então, para mim, hoje, na minha visão, é uma visão errada. Não tem que ter uma educação diferenciada ou focar só naquilo. Então, a educação tem que ter as coisas que a gente precisa aprender nas escolas, são as escolas que uma escola do Nordeste dá para o pessoal de lá, que mora lá, assim como nas aldeias. Não adianta você chegar numa aldeia e falar assim, vou investir na sua educação, na sua escola, uma escola diferenciada. Vai funcionar até um certo ponto, mas não vai ter rendimento. Então, isso é na minha visão. Isso porque eu vivi na aldeia também. O Adolfo, meu tio, ele também viveu. Então, talvez ele conheça, eu conheço, o José conhece como que é a realidade dentro das aldeias. O que a gente vive lá é uma educação que a gente recebe dentro das aldeias, que dão para a gente, é uma educação diferenciada. Entendeu? Que fica...
concluído que realmente fica só no papel algumas coisas. Mas o que está acontecendo na atualidade é o que estão dando um jeito de fazer. E não discordo da forma que estão fazendo, porque dando um jeito, não tem profissional para isso, não tem profissional preparado, e a forma que está acontecendo hoje sem os profissionais está muito ótimo, porque pelo menos está dando educação, ou algumas oportunidades. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente já passou aqui do tempo, já passou bastante do tempo programado, mas ainda vamos responder essas perguntas de quem levantou a mão aqui, tentar ser mais sucintos. Então, Kalila, você estava aqui na vez, você quer abrir seu microfone agora para falar? Pode aproveitar o espaço aí para perguntar, por favor. Bom, eu faço questão. Boa noite, gente. Primeiro, eu quero elogiar esse evento porque eu era completamente ignorante em relação a essas questões indígenas, porque o que eu aprendi e o que eu convivi dentro da escola, dentro da universidade, foram coisas completamente diferentes. Então, ainda vou dar algumas pedradas até conseguir entender, porque eu estou achando isso maravilhoso, maravilhoso. A cultura Chavante é uma cultura linda, que se nós, brasileiros, tivéssemos essa cultura, o país seria outro, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, alguém colocou, porque eu participei da luta pela LDB há muito tempo atrás. E durante aquele período, uma das coisas que a gente colocava era que cada povo tem a sua peculiaridade, cada região também tem peculiaridade. Então, o calendário ele tem que se adequar a essas peculiaridades. Era uma das coisas que existia na LDB. Eu não sei se houve alguma mudança de lá para cá, mas era uma coisa que foi bem batalhada. Em relação à religião, quando eu falei inclusive, vou misturar já uma coisa com a outra, do cocar, é porque eu tinha um colega que fazia stand-up comedy comigo, que era Pataxó. Eu assisti uma live com ele, muito interessante, ele falou desse lance do cocar e da pintura indígena, e colocava, né, o uso do cocar pelo indígena é uma coisa, e o uso do cocar por pessoas, por exemplo, no Carnaval da Bahia, que eu sou baiana, nas escolas que os meninos botam, mas não sabem exatamente por que estão com o cocar na cabeça. Então, aí entra a questão da educação. A educação, eu concordo que ela deve ser igualitária, mas preservando a cultura. Então, eu colocaria esse mais, igualitária, porque todo mundo deve ter o mesmo tipo de educação, o mesmo acesso a todos os meios. Agora, a cultura é uma coisa que ninguém deve tirar de um povo. Eu acho que já tiraram demais dos índios. Essa é a minha visão. Tiraram demais dos índios, porque até hoje tiram, pelo que a gente está vendo aí, né, com a destruição ambiental, a Amazônia, tudo isso, eu acho que tiram a cada dia que passa. E nós não somos somente os portugueses, os negros, nós somos principalmente índios. Eu sou uma miscigenação total. Eu tenho índio, negro, português. E por que eu não vou querer a manutenção dessas culturas? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então, isso para mim é muito importante. Eu tenho medo da inserção de religiões em determinados locais onde existe uma cultura já pronta, já feita, porque na região mesmo de Porto Seguro, eu já vi muita coisa ser modificada, justamente por causa das religiões. Então, eu tenho certo receio do papel que algumas têm em relação a... Eu acho que é aquele velho papel de estar catequizando, sendo que sempre de forma diferente, atualmente de uma forma até capitalista. E sim, aí você também falou da unidade, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós somos brasileiros. Eu acho que todos nós, na hora que vocês levantarem a bandeira, temos que estar unidos.
pelo menos os brasileiros conscientes têm que estar unidos com vocês. É só isso. Perfeito, perfeito. Adolfo, Aiezer, José, de repente querem complementar aí a fala da Kalila? Gente, vocês não estão aí mais não? José, Adolfo, Aiezer? Não, eu acho que assim, só uma coisa interessante que ela falou do cocá, né? Como se vocês leram no comentário, se não me engano foi o Oscar que falou, a questão do cocá aqui na nossa cultura, pelo menos aqui na nossa região, a gente que é chavante, a gente não costuma usar muito o cocá. A gente tem as nossas pinturas do jeito que a Dani falou, mas não costuma usar do jeito que os outros povos usam. Contudo, eu sei que para eles é importante, mas para nós, a gente não costuma usar muito nas festas. Porque eu tenho uns colegas lá na faculdade mesmo que mencionam a questão do cocá, que cocá é uma coisa muito sagrada para eles, né? E eu respeito isso, eu respeito essa questão. Tem a gente aqui, ó. Tem a gente aqui que a gente tem outras pinturas, mas tem outros adereços que a gente usa, que a gente considera como relevante, considerando importante. A gente usa a gravata e as cordinhas que a gente usa na pulseira, aqui nos pulsos, no caso. Mas o cocá aqui, em geral, a gente não costuma usar muito. E a questão da educação que a senhora comentou aí, o José Barucílio, ele trabalha na assessoria pedagógica aqui de Campinápolis, ele trabalha como secretário, e se ele estiver aqui, eu acho que ele pode tirar mais a dúvida para vocês, porque ele fica mais por dentro do que eu, porque ele é um que está lá todo dia trabalhando com a educação escolar indígena, né? E José, se você tiver aí, aparece para você poder falar sobre isso, que você está mais tempo do que eu, e deve muito bem saber o que se passa lá dentro. Contudo, é isso, gente. Chamei o José aí para a conversa. Perfeito. Se o José estiver por aqui, José, sinta à vontade para conversar aqui também. Enquanto o José não chega aqui, se ele não abrir, a gente passa aqui, o Mário passou a vez dele aqui, primeiras damas. Então, Maria, você estava pedindo ali, pode abrir seu microfone. Maria Lídia. Ok, Marauer, boa noite. Eunice Pezembreuer, meu nome é Pezembreuer, já estive na Odeona, eu acho de algumas pessoas aqui que eu conheço, talvez o Zander, né? Participei de algumas situações de rituais, assim, olhando, né, fora. Tem um clã, né, tem um grupo, eu sou o Auen, sou do grupo Abariú, né, que os meninos não falaram muito, já carreguei tora de Buriti, né, e é muito forte a cultura chavante e muito bonita, né. Nacionalmente, o chavante sempre foi conhecido como um povo guerreiro e bravo, né, um povo que sempre soube lutar sobre a sua tradição, sobre o reconhecimento territorial, sobre a sua cultura. Eu sempre gosto de falar a minha situação, como eu cheguei no Chavante. Gente, dá para vocês? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, Maria. Sim. Não, Maria não, desculpa. Ok. Eu cheguei na aldeia Chavante, em 2016, na Aldeona, estudante de missiologia, né? Estava fazendo missões, não sou missionária, não sou consagrada pela igreja nenhuma. Até pouco tempo atrás, acho que há uma semana atrás, eu recebi uma notificação, né, me acusando como missionária evangélica, coisa que eu não sou, né? Mas o que eu fui fazer dentro da aldeia, da Aldeona, né? Talvez o Adolfo talvez não lembre de mim, que eu acho que ele estava ou na escola, ou eu não sei o ano que você entrou na casinha. Eu estive lá em 2014. Então, eu não lembro muito bem de você. E quem me deu meu nome, Chavante, que foi dado pela cultura, no sonho, foi o irmão José, né? E para quem não sabe, o sonho, o povo Chavante, ele é dono dos sonhos. O sonho tem uma importância muito forte dentro da cultura. Então, até mesmo antes de eu chegar na aldeia, já tinham sonhado com a minha chegada. Uma pessoa já tinha sonhado que iria vir uma mulher para a aldeia que usava óculos. E o mais interessante que eu posso compartilhar com vocês
é que eu sou indígena. Eu sou filha do povo Tupinambá e eu fui reconhecida pela cidade como indígena. Então, quando ele disse, volta para a tua terra, Maranhão, que você vai encontrar o seu povo verdadeiro. Então, para mim, isso foi assim um encontro, né, muito forte em relação à minha ancestralidade e a situação de estar dentro daquela aldeia como uma estudante de missiologia, né? A lei Chavante, ela é muito forte. Eu sempre digo que eu deixei de ser evangélica devido aos contatos que eu tive com o Chavante, porque eu tive a presença de conhecer o Cerrado, eu tive a honra de participar de várias conversas, né, sobre a questão espiritual. Tem festas aqui que foram faladas que não se pode tocar o assunto, nem eu como mulher não posso falar, mas eu acredito que os rapazes sabem o que eu estou falando, né, que não é permitido. Então, dentro desses rituais, os homens chavantes recebem alguns dons espirituais, sim, que um desses dons é o de música. Então, não é dado para todo mundo, é dado especificamente para ele. Por isso que quando eles fazem a roda, né, o círculo, somente um que canta. Então, essa força do povo chavante, com o tempo, ela foi passada para mim, e é forte até hoje. São quase 7 anos, né? Deixei de ir para as aldeias em 2018, tive na aldeona 2 vezes, né? Depois retornei para Pimentel Barbosa, onde eu fiquei quase 2 anos, dentro da aldeia Aldeirã, aldeia assim maravilhosa, né? Muito forte a cultura. Tive a oportunidade de participar do ARA. Quem não sabe o que é o ARA, é uma reunião que é feita à noite. As mulheres não podem participar, seja permitido, né? E graças a Deus eu tive a honra de poder falar nessa reunião. Agora, eu sempre vejo que o povo chavante ele teve um campo das possibilidades quando o Mário Juruna, né, que todo mundo conhece, que inclusive aqui nessa reunião está o neto dele, né? O neto dele está aí, ele vai confirmar o que eu estou falando. O Mário Juruna ele foi um primeiro deputado indígena, então ele aproveitou aquela oportunidade, né? Botou em grande evidência o povo chavante naquele momento, que é conhecido até hoje. E hoje essa oportunidade, ela começou a entrar dentro das aldeias de uma maneira errada, né? Posso falar para vocês, como ex-estudante de missiologia, a entrada do evangelho, como ele entrou de maneira errada, realmente, né? Porque existem realmente aldeias que quem está lá, às vezes até o missionário, ele não é preparado na questão cultural, porque você tem que ter um conhecimento cultural, transcultural, para que você possa entender aquele povo. Não é simplesmente só chegar com a Bíblia e estar pregando e dizer que o é pecado, que a música que eles cantam são música para os demônios. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. E já ouvi isso de missionários que estão dentro das aldeias chavã que pretendem entrar ainda, né? E o que é o mais assustador não é só a presença do evangelho que está sendo levado para as aldeias, é a presença do evangelho e também de uma luta política desse governo que nós estamos vivendo, né? Então, esse alerta, eu tenho muito me preocupado com a questão com os chavantes. Uma das coisas aqui que eu queria questionar, eu não sei quem foi que organizou, né? Faltou a presença de uma peon. Faltou a presença de uma mulher aqui para estar falando. Porque a mulher chavante, ela também tem o olhar dela. Ela sabe falar o que está acontecendo. E precisamos dar voz para as mulheres chavantes de novo. Precisamos fazer isso. Vocês que são jovens aí, universitários, que comecem a reunir as jovens mulheres para que elas possam falar. Mas alguém vai dizer assim, mas elas não falam. Mas elas não falam. Falam. Tem oportunidade para elas que elas falam sim. E outra coisa, a mulher chavante, ela não é submissa. A mulher chavante, nas grandes decisões dentro da aldeia, quem dá no final é ela com o marido quando ela vai dormir. Na hora das reuniões, ela não fala. Mas na hora que ela vai falar, que ela vai dormir com o marido, ela dá a opinião dela. Ela de ser submissa para quem está fora da realidade delas.
que é o papel delas, que elas querem imaginar, mas, na verdade, elas são guerreiras. Prova-se diz que, quando os chavantes saíram para lutar, quem ficava tomando conta da aldeia e dos filhos era a mulher. Ela é a guardiã da sabedoria, ela a responsabilidade que passa toda a cultura para o filho, não é do marido. Essa responsabilidade é exclusivamente dela. E hoje eu tenho ficado triste com presença de pessoas que nunca colocaram os pés dentro de uma aldeia chavante, ou melhor, nunca dentro do Mato Grosso, e se declara chavante. Mas se declara chavante com honras de um cacique? Que honras são essas? Eu não entendo isso. E eu gostaria muito de perguntar aos participantes qual é a opinião deles a respeito dessa tal de autodeclaração que é dada a pessoas que são o Arazu, para quem não sabe, é o termo branco, né? Para os que nunca estiveram dentro de uma comunidade e o cacique chega, ou a liderança chega, ou a comunidade chega e diz hoje você vai ser o Auê, mas você é o Arazu. Eu sou conhecida entre alguns chavantes como a chavante branca. Eu uso o nome Pezembraué porque foi o nome dado, né? Mas eu nunca estaria por aí dizendo que eu sou chavante. Eu poderia falar que eu sou chavante. Eu falo na língua um pouco, eu conheço a cultura. Então, eu quero que vocês que estão aí me expliquem o que está acontecendo dentro das comunidades realmente a respeito dessa famosa autodeclaração. Eu conheço a Convenção 169. Para você ser autodeclarado indígena, é uma coisa pessoal sua. Mas a comunidade tem que saber da sua existência, a comunidade tem que se reconhecer. Como é que eu vou dizer que eu sou chavante se a comunidade não me conhece? Eu sou tupinambá. Eu sou do levante do Maranhão. Eu tenho aldeia? Não, porque foi tomado. Eu falo na língua? Não, porque foi tomado. Então, eu estou na minha retomada. E essa força, essa retomada, eu aprendi com o povo chavante. Tudo que eu sei hoje na questão indígena, eu aprendi com o povo dormindo no chão, com eles comendo o que tinha. Eu já comi muita socará, porque não tinha carne dentro da comunidade. Mas eles nunca me deixaram passar fome. Eu nunca esqueci quando um chavante saiu 3 horas da manhã para pegar um peixe para mim. Que quando ele veio todo alegre, era do tamanho do meu dedo mindinho. Mas ele queria que eu comesse um peixe. Então, hoje, eu agradeço por ser indígena, eu agradeço por ter vivido com o povo chavante, admiro a luta deles, e a minha preocupação é muito grande sobre essa entrada evangélica, como eu falei para vocês. Fiz parte disso, eu tenho conhecimento do evangelho errado dentro das comunidades, como ele pode ser prejudicial, porque muitos indígenas se convertem em troca de roupas, né? Muitas das vezes roupas rasgadas, muitas usadas, e em troca de cestas básicas, porque é isso que leva. Mas você vê aquele indígena verdadeiramente convertido, você não vai encontrar. Porque eles querem pregar o que a Bíblia ensina. Mas o que o Evangelho ensinou? Amor, respeito e diversidade. E aí quem vai para dentro da aldeia quer pregar o quê? O tudo não pode. Tudo não pode. E o povo chavante, o povo tupinambá, qualquer povo, tudo pode. Nós estamos aqui hoje, 521 anos, estamos hoje em dia gritando. Sim, acabou esse negócio de só ouvir e ficar calado. Então, eu gostei muito dessa live. Como eu falei, a minha tristeza foi não ter a presença de mulher, né? Mas eu acredito que na próxima, vocês irão convidar alguém, né? Diga assim, elas não falam, elas falam sim, com jeitinho falam. Então, eu agradeço a oportunidade, porque eu estava aqui me segurando, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande pelo povo chavante. Não sou aquela de dizer que não conheço, né? Eu sou capaz de saber quando aquilo é um acessório chavante, né? Para quem não conhece, eu acho que dá para ver bem aqui. Né? Esse aqui é um colar chavante, né? É um colar chavante, ele tá na cintura rosa, mas geralmente tradicional dos homens, ele é branco, né? E nós temos que usar isso aqui como sagrado.
Eu não posso usar isso aqui para montagem de uma foto, né? Eu vou me montar hoje de chavante para dizer que eu sou chavante. Chavante não usa cocá. Chavante usa urucum. Chavante usa o carvão amassado na nossa pele. É assim que o chavante ele anda, as mulheres chavante. E hoje em dia nós temos que ter essa visão. Eu sou pedagoga, né? Então vamos começar a descolonizar aqui. Primeira coisa, não existe índio. Não existe índio no Brasil. Existe indígena, povo, são. Então, se vocês já querem começar a ensinar os alunos, quem é professor, já comece pelo termo certo, indígena. Nós somos um povo, nós somos nação, nós falamos várias línguas, nós acreditamos em vários deuses, no Tupã, nós acreditamos nos mestres do Cerrado, assim como os chavantes acreditam também. Porque os mestres do Cerrado, quem são os mestres do Cerrado? As pessoas que já morreram, os grandes sábios. E eles falam conosco, sim, quando se querem, através dos animais. Eu já tive essa experiência dentro da aldeia, quando uma coruja veio falar comigo, através de alguém que já tinha morrido da comunidade. Então, a questão da espiritualidade do povo chavante não tem nada demoníaco, é a coisa mais linda do mundo. E quem tiver a oportunidade de... Maria, acho que mutou o seu telefone, a gente não está mais te ouvindo. Mas acho que a gente já pode encerrar, né? Porque já passou muito tempo. E aí, as perguntas ficam para a próxima, que a gente depois tenta organizar, tenta trazer as mulheres. Talvez a Maria Lídia tenha perdido aí a minha apresentação e no meio eu que fui a facilitadora, talvez não tenha visto no flyer, né, na divulgação, mas eu sou a facilitadora da palestra, morei em Mato Grosso, convivi com os meninos, e aí esse é o nosso primeiro passo, né, é bom vocês participarem, ter essa participação mais ativa, eu tenho mais convivência com os meninos mesmo, pelo próprio trabalho que eu fiz em Mato Grosso, aí vocês podem deixar as sugestões aí também, que aí nas próximas palestras, eventos, a gente vai adequando e vai fazendo ficar cada vez melhor, mas a gente já ultrapassou mais do que o tempo esperado já, o Sérgio precisa terminar, precisa dar alguns recados. Perfeito, Dani, foi incrível a sua moderação, pena que você caiu ali um pedacinho, mas faz parte, né, Pois gente, internet internet tem disso, né? Mas a gente vai organizando, a gente está junto e vamos organizar outras, sim. Tânia, não acho que faltou mulheres, não. Eu acho que você representou muito bem com o seu conhecimento, com a sua fala, trouxe algumas pontuações importantes, foi muito bom também te escutar, Maria, né? E, gente, pessoal, lembrando aqui, a gente já tem algumas pessoas com a mão levantada, mas quem se sentir à vontade, pode enviar os questionamentos ali no chat, que depois a gente dá uma atenção especial também. Eu passo aqui para o pessoal as perguntas que ficaram sem responder, ou vocês podem enviar no e-mail. Agora, também queria falar sobre a questão do certificado. Quem quiser o certificado de participação, basta preencher o e-mail que a gente enviou para vocês com o link. Todo mundo recebeu ali um e-mail com esse link da chamada, então só retornar ali para a gente falando, eu desejo receber o certificado e coloca o nome completo certinho, que daí ele vai ser emitido para vocês em torno de uma semana, todos já recebem ali também, daí o retorno no e-mail. Nessa semana, a gente está aqui dentro da desenvolvimento artístico, não sei se vocês já todos aqui conhecem, né, a escola, muitos são convidados, também ainda não conhecem. A gente está realizando as oficinas de outono, a qual a Dani também, ela é uma das professoras, ela está trazendo a oficina de dança para todos, que faz parte também desse processo, desse projeto que ela executou junto com as comunidades chavantes, então tem uma ligação aí muito bonita com a natureza, com toda a questão cultural indígena. Para quem quiser se inscrever, ainda tem vagas, ainda estão abertas, inicia nessa semana, as oficinas vão ser ao vivo, e acho que é isso. A gente também vai deixar ali no story depois aqui, finalizando a chamada, a gente vai disponibilizar um QR Code para quem se sentir à vontade e quiser também ajudar o projeto, pode fazer uma doação ali
que vai ser repassado totalmente ao projeto. Vai estar no nosso Instagram, ali no @desenvolvimento artístico, só acessar através dos stories. Dani, quer dar mais algum recado final aí pro pessoal? Eu acho que é isso, né? Agradecer os meninos pela disponibilidade, pela confiança também em estar acreditando, né, no projeto, que a gente começou tão informalmente, sem... para ver no que ia dar, né, a gente trazer assim, um pouco da cultura, assim, que na verdade foi em algumas escolas aqui de Belo Horizonte, quando nós viemos, eu trouxe o Aiezer e o Luiz, e agradecer o Adolfo, o José, não sei se ele está mais aí, eu vi ele entrando e saindo, o próprio Aiezer, que já está aqui em BH, né, já falou meio já da urbanização foi uma coisa que ele já fez, e já tá instalado, daqui a uns tempos já vai virar mineiro, vai ficar morando aí em Belo Horizonte, e vai para o mundo, né? Porque a ideia é essa, deles saírem e crescer mesmo. Agradecer ao desenvolvimento artístico, todo mundo, o Sérgio, com a paciência, que toda hora eu chamo ele, coitado, ele vai sonhar e ter pesadelo comigo. Chame sempre, Dani, pode chamar. A Janaína, a Michele. Eu acho que é uma oportunidade única, as pessoas que assistiram todas, a Silvia, que já é minha parceira, que a gente não se conhece pessoalmente ainda, o Humberto, todo mundo está engajado nesse projeto, e agora, gente, segunda-feira, todo mundo vai ser obrigado, agora eu vou obrigar todo mundo a fazer a minha aula, porque vocês estão todos tortos, de tanto ficar sentado, muitas horas, e na segunda-feira vai ser a aula para desentravar todo mundo que ficou aí, vai ser uma aula bacana, Dança para Todos, que eu venho, né, com uma metodologia, assim, que todo mundo pode dançar, de trazer a dança para a própria rotina. Vocês vão descobrir muitas coisas legais, muita coisa bacana aí. E é isso, agradecimento mesmo a todo mundo. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado até o final aqui com a gente. Adolfo, Aiezer, José, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado, Dani pela organização. E pessoal que não conseguiu perguntar, por favor, não deixe de enviar ali as questões que a gente retorna para vocês. Fora isso, gente, um bom domingo a todos, um bom início de semana, e a gente vai passando mais novidades aí para vocês. Foi um prazer, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.